Longe de sua terra natal, os filhos de Israel se tornaram numerosos, prósperos e mais fortes do que os egípcios, a ponto de serem vistos como uma ameaça pelo faraó. Para impedir que o povo hebreu continuasse crescendo, o rei do Egito lhes tirou a liberdade. Por mais de 4 séculos, os israelitas viveram como escravos. Durante esse tempo, eles esqueceram as promessas feitas por Deus a seus antepassados e se conformaram com os maus tratos de seus opressores. Até que não aguentaram mais e clamaram a Deus por socorro. Este é o podcast Bible Plus e você está ouvindo o 4º episódio de Êxodo. Deixa o meu povo ir. Pragas, parte 1. Quando Deus escolheu Moisés para ser o libertador de seu povo, ele avisou que não seria fácil. O rei do Egito não abriria mão de seus escravos e muito menos aceitaria ordens de um Deus invisível que ele nem conhecia. Se você ainda não ouviu o início dessa história ou quer relembrar como tudo aconteceu, volte ao episódio anterior e confira. Deus sabia que Moisés não poderia lutar contra um dos líderes mais poderosos da terra, que se considerava Deus. A liberdade do povo teria que ser conquistada através de prodígios e maravilhas realizados de forma sobrenatural. Acompanhe agora o embate entre Faraó e Moisés e as terríveis pragas que devastaram o Egito. Há situações na vida que dependem de nós, e existem outras que exigem fé e milagre. Quando Moisés pediu a Faraó que deixasse o povo hebreu partir para adorar a Deus, sua resposta não foi nem um pouco favorável. Além de não permitir que o povo fosse embora, assim que Moisés e Arão deixaram a sala do trono, o rei ordenou aos seus oficiais: Daqui por diante, não deem palha aos israelitas. Eles mesmos terão que juntar a palha e produzir a mesma quantidade de tijolos de antes. O povo está ocioso, por isso clamam a Deus. Os oficiais do rei deram a notícia ao povo, que ficou desesperado. A carga de trabalho dos hebreus já era pesada o suficiente quando eles recebiam a palha dos superintendentes egípcios para fabricar os tijolos. Agora, eles também teriam a responsabilidade de colher a palha nos campos, ou seja, o volume de serviço aumentou consideravelmente. Mas o prazo para concluir a tarefa diária, não. Os hebreus se espalharam por todos os lugares para encontrar o material. Era um trabalho árduo e cansativo. E pior, não haveria tempo para eles colherem tudo e ainda produzirem os tijolos. Com isso, os escravos não conseguiam terminar a obra e os capatazes dos hebreus eram duramente castigados com açoites. Ao reclamarem com o faraó, os capatazes descobriram que o povo estava sendo retaliado por causa do pedido de Moisés. Eles então recorreram a Moisés e Arão, dizendo: Que o Senhor julgue vocês pelo que fizeram. O rei e seus oficiais nos odeiam por sua causa. Vocês deram a eles espada para nos matar. Moisés ficou arrasado. Sem saber o que fazer, voltou-se para Deus e disse: Ó Senhor, por que afligiu o seu povo dessa maneira? Por que me enviou? Desde que falei com o rei em seu nome, ele tem maltratado os filhos de Israel e o Senhor não fez nada para livrá-los. Você verá o que vou fazer com o faraó. Por meio da minha mão forte, ele será obrigado a deixar meu povo ir e os expulsará desta terra. O Deus que havia estabelecido uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó também queria se revelar a essa nova geração.
Moisés procurou os filhos de Israel e disse as palavras que Deus tinha proferido. Eu sou o Senhor que livrarei vocês da servidão do Egito e os resgatarei com grandes manifestações de poder e juízo. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó e darei a vocês. O povo, no entanto, não deu atenção ao que Moisés falou. Eles estavam muito angustiados por causa da dura escravidão que sofriam. Moisés também não ficou muito animado. Ele recorreu mais uma vez a Deus, dizendo: Se nem os filhos de Israel me ouviram, como me ouvirá o faraó? Deus garantiu a Moisés que o rei realmente não o ouviria, e por isso seria necessário realizar muitos sinais. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar o meu povo do meio deles. Agora vão novamente até o faraó. E se ele pedir que vocês façam algum milagre para provar que eu os enviei, peça a Arão que lance seu cajado no chão e ele se transformará numa serpente. Moisés e Arão obedeceram, e do jeito que Deus falou, aconteceu. Faraó pediu um milagre. Arão jogou o cajado e ele virou uma serpente. O rei, porém, mandou que seus sábios e encantadores fizessem o mesmo, e eles fizeram por meio de suas ciências ocultas. Seus cajados também viraram serpentes na mesma hora. Mas o que eles viram em seguida foi surpreendente. O cajado de Arão, transformado em serpente, engoliu os cajados de todos os magos. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu e não lhes deu ouvidos, exatamente como Deus já tinha prevenido. Deus ordenou que Moisés e Arão fossem se encontrar com o rei no dia seguinte. Pela manhã, eles aguardaram o rei à beira do rio Nilo. Quando o soberano chegou com seus oficiais, Moisés fez o que Deus havia mandado. O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe dizer: deixe o meu povo ir para que me sirva no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Pois Deus manda dizer agora: nisto você verá que eu sou o Senhor. Com este cajado ferirei as águas do rio que se tornarão em sangue. Moisés pediu para Arão estender o cajado sobre o rio. Assim que Arão tocou o rio Nilo com o cajado, a água se transformou em sangue. O rei ficou horrorizado. Em pouco tempo, o sangue se alastrou pelas águas do Egito, contaminando canais, lagoas, reservatórios e até mesmo a água que estava em vasos de madeira e pedra. O povo egípcio entrou em pânico. De uma hora para outra, não havia mais água para beber, para se banhar, para fazer o alimento ou para qualquer outra coisa. Os peixes do rio morreram e o Nilo começou a exalar um odor terrível. O rio Nilo era considerado sagrado pelos egípcios, que o associavam à fertilidade e à vida. Como costumava chover pouco no Egito, a agricultura e o sustento do país dependiam completamente dele. Deuses adorados pelos egípcios, como Runum, criador da água e da vida, Hapi, deus do Nilo, e Osíris, cuja corrente sanguínea acreditavam ser o próprio rio Nilo, não conseguiram protegê-los. É provável que ainda existisse água limpa em alguma região, já que o livro de Êxodo registra que os magos do faraó também fizeram o mesmo, transformaram água em sangue. Por causa disso, o rei não deu atenção a Moisés e Arão e continuou obstinado mesmo sabendo que seu povo estava padecendo. Segundo o famoso historiador Flávio Joséfo, somente os egípcios foram atingidos por essa praga. Em seus escritos, ele atestou que nos locais onde viviam os hebreus, a água continuava boa e potável. De fato,
O livro de Êxodo menciona que os egípcios não tinham água para beber, não se referindo em nenhum momento aos filhos de Israel. Há relatos também de que os egípcios cavaram junto ao rio em busca de água pura, mas não encontraram. O Nilo foi o local onde milhares de bebês hebreus inocentes foram mortos 80 anos antes. Um massacre que já havia manchado esse rio no passado. Agora, o povo do Egito sofria as consequências pelo fato do rei ter recusado o pedido de Moisés, um dos únicos bebês salvos das águas do Nilo. Durante 7 dias, o Nilo permaneceu um rio de sangue. Mesmo assim, o faraó não cedeu diante da primeira praga. Deus então enviou Moisés e Arão ao palácio com um novo alerta para o rei. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me sirva. Se você recusar, castigarei todo o seu território com rãs. Mais uma vez, o faraó não deixou o povo partir. Seguindo a orientação de Deus, Arão estendeu a mão com o seu cajado sobre os rios, canais e lagoas. E no mesmo instante, um número incalculável de rãs saiu dos rios e se espalhou por toda parte. Elas invadiram o palácio, o quarto do rei, os templos, as casas dos nobres, dos oficiais e de todo o povo. As rãs pulavam nas camas, entravam nos fornos, nas despensas, nas vasilhas, estragavam os alimentos e rapidamente invadiram as cidades. Imagine o transtorno que essa praga causou. Imagine o horror do povo sem poder fazer nada para conter os estragos. Os egípcios já estavam acostumados a conviver com rãs. Afinal, era comum ter uma grande quantidade de girinos emergindo dos pântanos do rio Nilo durante a temporada de cheias. Para os egípcios, as rãs simbolizavam a renovação da vida e a fertilidade, e eram a representação de Heket, a deusa do parto e do nascimento, retratada com o corpo de uma mulher e a cabeça de um sapo. Mas dessa vez foi diferente. O povo presenciou uma proliferação de rãs fora do controle, que tomou conta de tudo, algo jamais visto. Para piorar, os magos também fizeram mais rãs aparecerem, aumentando o pavor entre os egípcios. O problema é que os magos não conseguiam reverter a praga e fazer com que ela parasse. Desesperado, o rei recorreu a Moisés e Arão. Ele os chamou e disse: Implorem ao Senhor que livre a mim e ao meu povo dessas rãs, e eu deixarei o seu povo ir para que ofereçam sacrifícios ao seu Deus. Percebendo sua impotência diante da praga das rãs, o rei, que se considerava Deus, finalmente cedeu. Na manhã do dia seguinte, Moisés fez o que tinha combinado com o faraó para provar que não havia ninguém como o Senhor. Ele chamou a Deus para que a praga chegasse ao fim. O Senhor atendeu o seu pedido e todas as rãs que estavam nas casas, nos pátios, no palácio, nos templos, nas ruas e nos campos morreram. A terra cheirou mal por causa disso. As rãs que sobraram ficaram apenas no rio e não incomodaram mais os egípcios. Assim que o faraó sentiu alívio da presença das rãs e vendo que tudo tinha voltado ao normal, mudou de ideia. Seu coração se endureceu novamente e ele não deixou o povo hebreu ir embora, como tinha prometido a Moisés. O povo egípcio mais uma vez pagaria caro pela teimosia do rei. Atendendo à orientação de Deus, Moisés disse a Arão: Bata na terra com o seu cajado. Assim que Arão tocou a terra, a poeira que se levantou foi transformada em piolhos, que infestou os homens e o gado. Segundo o historiador Flávio Joséfo, os egípcios ficaram cheios de piolhos, em tal quantidade que eram miseravelmente comidos por eles, sem que pudessem encontrar remédio algum para isso. A coceira era tão grande que chegava a ferir a pele. O sofrimento das pessoas e dos animais era avassalador. Os magos tentaram produzir piolhos se valendo de suas ciências ocultas, mas dessa vez não conseguiram. Eles reconheceram diante do faraó:
Foi Deus quem fez isso. Mas o rei não os ouviu. Mesmo colocando em risco a vida de seu próprio povo, o faraó continuava resistindo. Foi quando Deus disse a Moisés: Se o rei não deixar o meu povo ir, eu enviarei enxames de moscas sobre ele, sobre seus oficiais e sobre todo o povo egípcio. Mas pouparei o lugar onde meu povo habita, para que eles saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Eu farei distinção entre o meu povo e o povo do faraó. Bastava o faraó ceder, e o mal contra os egípcios cessaria. Mas ele não queria abrir mão de continuar perseguindo cruelmente os hebreus. O rei também se recusava a admitir que havia um Deus mais poderoso do que ele. Adorado como a reencarnação do grande Horus vivo, filho de Ísis, deusa da fertilidade, e Osíris, deus dos mortos, o Deus Rei estava convencido de que nada poderia vencê-lo. Moisés deu o recado a Faraó sobre o que Deus faria se ele não deixasse o povo hebreu livre para servi-lo. Como o rei não deixou, o Senhor enviou grandes enxames de moscas ao palácio, às casas dos oficiais e sobre toda a terra do Egito. Não havia como se livrar delas. O ataque das moscas causou muitos males, doenças e arruinou o país. Querendo que a invasão daqueles insetos perturbadores parasse, o faraó chamou Moisés e declarou: Podem oferecer sacrifícios ao seu Deus aqui mesmo. Aqui não. Temos que caminhar uma distância de 3 dias de viagem e adorar ao Senhor no deserto, como ele pediu. Está bem, podem ir. Só não se afastem muito. E orem também por mim. Sim, farei isso. Assim que sair da sua presença, orarei ao Senhor. E amanhã mesmo o rei e toda a terra do Egito ficarão livres das moscas. Só peço que não me engane como da outra vez e deixe o povo partir. Moisés então orou a Deus e as moscas deixaram o país. Nenhuma só ficou. Mas o rei não cumpriu sua palavra. Mesmo tendo visto tantos sinais do poder de Deus, o soberano do Egito ainda não tinha visto o suficiente para se submeter. Mais uma vez, o Senhor deu ao faraó a chance de poupar os egípcios do sofrimento se ele deixasse os hebreus partirem. E mais uma vez, Faraó se recusou a se submeter à vontade de Deus e ainda deteve os israelitas à força. Como resultado, o Senhor pesou a mão contra os rebanhos do Egito que estavam no campo. Cavalos, jumentos, camelos, gado e ovelhas adoeceram, vítimas de uma peste gravíssima. Todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, nenhum animal do rebanho dos filhos de Israel foi sequer atingido. A peste contra os animais pode ter sido dirigida contra Hathor, a deusa do amor, da beleza, da sexualidade e da música, representada na forma de uma vaca. Ou contra o touro Apis, um animal considerado sagrado, símbolo de força e autoridade. Mesmo percebendo que seus deuses não podiam socorrê-lo e impedir as pragas, o rei não se sujeitava a Deus e não deixava o povo hebreu partir para adorá-lo. Os egípcios sofreram terrivelmente por causa da arrogância e soberba de seu líder. A essas alturas, o Egito já estava arruinado. Rastros de destruição e abandono eram vistos por toda a nação. Ainda assim, o faraó queria que sua vontade prevalecesse. Até quando ele resistiria a Deus? Será que o rei e seus mais de 700 deuses poderiam evitar a devastação do reino? Acompanhe no próximo episódio de Êxodo as 5 pragas finais que trariam consequências ainda mais devastadoras para o rei e seu povo. E veja também como os israelitas foram finalmente libertos da escravidão.